Bom dia a todos, como vão? Estamos aqui de volta com o nosso Pergunte ao Embaixador, esse programa que eu venho aqui toda segunda-feira e pergunto três perguntas para o nosso presidente, o embaixador Rubens Barbosa. Tudo bom, Rubens? Como é que você está? Tudo bem. Vamos começar uma nova semana. Muito bem, então vamos lá. Primeira pergunta: quais os ganhos ou perdas da viagem de Lula à França? Em momento crucial da política interna, Lula vai novamente ao exterior visitar a França para reforçar laços e aproximar o Mercosul de um acordo. O que Lula ganha e perde nessa viagem? Olha, eu acho que a perda é a ausência aqui do Brasil num momento importante de discussão de temas cruciais aqui para a economia, né? Mas há um ganho, eu acho, a ida dele à França, primeiro pelo reconhecimento dele, né, como um líder nacional aqui no Brasil, na Academia Francesa de Letras, ganhou ele e o Dom Pedro II, né? É alguma coisa, né? E depois ele foi à França, depois de 13 anos que um presidente brasileiro não ia lá. Mas eu acho que o que é importante era uma visita de Estado, né? Não era uma visita simples, uma visita de Estado. Mas o importante é ele ter falado no Mercosul, insistido na realização, né, de um acordo entre os países europeus para aprovar o Mercosul. Eu acho que teve muitos outros aspectos. Nós estamos comemorando o ano Brasil-França, né, 200 anos de reconhecimento da relação com a França. Eu acho que, no geral, no cômputo geral, acho que foi positivo. Perfeito. Então vamos aqui para a segunda pergunta. O Rumble e o Truth Social, a rede social do Donald Trump, entraram com processo contra o ministro Alexandre de Moraes, na pessoa física, nos Estados Unidos. Qual o impacto desse processo para as instituições nacionais e para as relações Brasil-Estados Unidos? Olha, realmente o processo movido em Miami, né, na Flórida, contra o ministro Supremo, foi feito por duas empresas privadas. Como você mencionou, esse é um tema privado. Eu acho que não cabe ao governo brasileiro encampar essa questão. Quer dizer, a AGU, a Advocacia Geral da União, já está atuando e eu acho que tem que ser feito nesse nível. O Itamaraty, não, na minha visão, não deveria interferir para não politizar e não criar um caso contra os Estados Unidos. Eu acho que a maneira como está sendo conduzido está perfeita. Eu sei que há reclamações aí da não interferência do Itamaraty, mas eu acho que o Itamaraty não deve agora atuar nessa questão, porque, como você falou, é um assunto privado do lado dos Estados Unidos com o ministro Supremo. Perfeito. E nossa terceira pergunta: no mesmo momento em que Alexandre de Moraes sofre processo nos Estados Unidos, o presidente Lula quer trazer um representante chinês para opinar e avançar a regulamentação de redes sociais, que o legislativo aqui no Brasil não quer votar. Qual o futuro desse processo no âmbito nacional de regulação? E, mais importante, quanto da geopolítica internacional está sendo colocada dentro das nossas instituições brasileiras? Olha, eu acho que esse convite do presidente Lula para esse representante chinês foi uma decisão equivocada, né? Nós não podemos basear a legislação brasileira em conselhos de países autoritários, países que não têm a liberdade de imprensa como uma democracia tem. Eu acho que foi uma decisão equivocada esse convite. Eu acho que não vai acontecer nada, porque vai ter um ônus político muito grande para o presidente. Vai haver muita repercussão interna aqui no Congresso, na mídia, na sociedade em geral, e isso poderá até despertar algum tipo de reação dos Estados Unidos, que tem na China como um adversário e não permite, não é, que empresas americanas sejam afetadas no tocante à liberdade de expressão. Então, eu acho que isso não vai dar nada em termos de regulamentação, mas vai ter um desgaste político muito grande para o presidente. Perfeito. Essa semana, amanhã, dia 10, a gente tem um webinar do CDESEM, certo?
amanhã, na terça-feira, nós vamos ter um webinar interessante que é sobre o BRICS. Nós vamos tratar com o Sherpa do BRICS, o embaixador Maurício Lírio, como é que está a organização dos BRICS, como é que fica o BRICS nesse novo contexto internacional. Eu acho que vai ser interessante para a gente se atualizar em relação à organização do encontro do BRICS em julho aqui no Brasil. Perfeito. Muito obrigado, embaixador. Mais três perguntas. Eu fico muito honrado de estar aqui perguntando para o senhor. Obrigado, boa semana. Bom, muito obrigado, obrigado, boa semana a todos.